meus amigos professores, suas minhas amigas professoras, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, aos alunos do EBP, a todos aqueles que nos assistem e que têm nos dado a graça de estar conosco em mais uma lição. Muito obrigado. Quero iniciar mandando um grande abraço às pessoas que compartilham, compartilham nossa página, que deixam recados, que deixam e-mail e que sempre têm deixado um like nossa lição, para que ela seja divulgada em outros lugares e para que cresça o número de pessoas que tenham acesso à EBD, a Escola Bíblica Dominical. Nós somos da EBP, Escola Bíblica de Professores em Foco, aqui da ADTO, Assembleia de Deus Ministério de Teoflotone. São 6h30 da manhã, estamos aqui para gravar mais uma pré-aula. Hoje a pré-aula de número 7, vamos dar continuidade à nossa revista, que fala sobre a supremacia de Cristo. O comentarista dessa revista é o pastor José Gonçalves. Tem muita coisa boa para se falar ainda dentro dessa revista. Nós já estamos com a revista, vai para um novo trimestre, o próximo trimestre da nossa revista. Ela vai abordar um tema muito bom, vai abordar um tema atual, vai falar sobre eutanásia, vai falar sobre suicídio, muita coisa boa, sobre caráter. Vai envolver um tema muito bom, que é um tema atual. Já breve vou lançar, o meu Facebook já foi lançado essa semana. Então, você que é professor, já fica atento sobre o tema que virá, para começar a orientar a sua sala e falar um pouquinho sobre os acontecimentos. Eu quero mandar um grande abraço aqui ao Arnaldo Cardoso Lima, que se inscreveu em nosso canal, um novo aluno da EBP em Foco. Grande abraço, um grande beijo no coração, meu querido. Também ao Joás Inácio, a Benítez Arantes, de Alcerburgo, Minas Gerais, da Assembleia de Deus SBC. Ao Júnior Silva, grande abraço ao Júnior Silva, que está querendo minha camisa. Não tem jeito, essas camisas, onde é que eu vou, eu ganho essas camisas, lugares que a gente palestra da Escola Bíblica Dominical, então é uma de cada lugar, eu vou aparecendo com elas aqui à medida que for ganhando. Ao Robert Cruz, ao meu amigo, professor, grande homem de Deus, Elias Valério, da margem, gente boa, extremo, saudade de você, meu querido, aparece da Flotone, lá de BH, grande beijo no coração. E também ao Reginaldo Oliveira. As pessoas têm deixado discreto, deixado recado, e eu tenho um prazer de tê-las conosco aqui, compartilhando mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar da pré-aula de número 7. A leitura bíblica em classe dessa pré-aula está em Hebreus, no capítulo 7, do versículo 1 ao 19. A aula número 7, essa pré-aula número 7, ela fala sobre Jesus, e vai tratar aqui o tema sumo sacerdote de uma ordem superior. Hoje nós vamos ver a superioridade de Jesus quanto ao sacerdócio, que não de Arão, mas quanto ao que nós chamamos de sacerdote, ao sacerdote de Melquisedeque. Isso aqui é interessante nós falarmos sobre isso. Nós vamos ler tópico a tópico. À medida que nós lemos o tópico, nós vamos parar e explicar direitinho para que você entenda, para que não haja dúvida e para que você leve para a sala de aula o melhor conteúdo que você possa extrair dessa aula, e também de outras pré-aulas, de outros amigos que estão aí gravando, estão postando vídeo. Cuidado com o que você escuta, cuidado para você não fomentar a heresia, o que não existe. Tem inúmeras pessoas asseverando que essa carta de Paulo, nós não podemos asseverar isso, não temos autógrafo, porque a Bíblia não nos deixa esse direito. Então cuidado com o que você escuta. A introdução diz que o capítulo de Hebreus, apresentado sacerdócio de Jesus em uma nova perspectiva. Aí fala que ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então vai apresentar agora o sacerdócio de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque. E isso aqui é interessante nessa introdução. Quando nós estudamos aqui, eu vou deixar abaixo aqui o copia e cola para você levar para a sua sala de aula. É só copiar e colar, ou então imprimir, ou peça por e-mail, que tem o nosso e-mail aqui, EBP, ou então pelo próprio Facebook, ou então pelo canal do YouTube, você pode pedir e nós enviamos para você com o maior prazer, para que você tenha esclarecimento de tudo que é falado aqui. Quando nós estudamos aqui o sacerdote de Melquisedeque, como é o caso dessa lição de hoje, a lição de número 7, nós precisaremos entender aqui um pouquinho sobre tipologia. O que é tipologia? Tipologia, querido, é a ciência que estuda algum modelo para a sua matriz. Então ela é a ciência que estuda um modelo para a sua matriz. Quando nós falamos de tipo, que é muito usado na Bíblia, tipo é um modelo imperfeito. Olha que interessante, então tipo é um modelo imperfeito. Já o antítipo é interessante, que é a matriz perfeita. E algumas traduções aí, alguns dicionários, você vai encontrar com matriz perfeita ou aperfeiçoada através do tipo.
Se o tipo é imperfeito, o antítipo é perfeito, ou então foi aperfeiçoado, ok? Você precisa entender que nessa introdução de hoje, que nós estamos falando, da lição de número 7, é necessário apresentar então o que é o tipo, que é o sacerdote imperfeito, assim como o sacerdote arônico, assim como o sacerdote levítico, de Levi, e o antítipo aqui. O que é o antítipo? É o perfeito, que é o sacerdócio de Cristo. Ele é perfeito. É isso que nós estamos apresentando, o tipo e o antítipo. E isso deve ser bem explicado, porque quando se explica isso na teologia, algumas pessoas confundem tipo com antítipo. Isso deve ser muito bem explicado. Colocar no quadro, se possível, para que seus alunos entendam. O capítulo 7 aqui, ele é o início do ensino avançado para a maturidade. O próprio Hebreus 5, versículo 14, fala sobre isso. Os versículos de 1 a 10 do capítulo 7, eles descrevem aqui a superioridade do sacerdócio de quem? Do sacerdote de Melquisedeque. Segundo informa o próprio texto de Gênesis 14, 18 a 20, fala também um pouquinho sobre Melquisedeque. Melquisedeque, ele foi maior que Abraão e ele foi maior que Levi. Isso deve ficar claro. Os versículos 11 a 25 descrevem a superioridade de quem agora? A superioridade de Cristo. O sacerdote acima de quem? De Melquisedeque. E isso deve ficar claro. Como diz aqui no Salmo 110, versículo 4, Cristo, ele é sacerdote eterno. Essa é a diferença. Isso vai marcar o sacerdócio de Cristo. Ele é maior que os sacerdotes levíticos, ele é maior que os descendentes de Arão, como diz o versículo 11 ao versículo 25 do capítulo 7 que nós estamos estudando. Então é capítulo por capítulo, nós vamos estudar capítulo por capítulo. O que diz então o Salmo 110, versículo 4? Diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso ao longo da lição. O tópico de número 1, ele vai abordar um tema interessante. Ele vai falar quanto aos aspectos de sua tipologia. Nós falamos sobre tipologia aqui. Entenda uma coisa: Melquisedeque, ele tinha duas funções, como é destacado aqui na carta aos Hebreus e também no livro do Gênesis, no Gênesis 14, nós estamos falando aqui. Isso mostra aqui o envolvimento do sacerdote em meio ao povo desde a época de Melquisedeque. Isso mostra o envolvimento do sacerdote, o compromisso que ele tinha, que todos eles deviam ter e têm em cuidar da obra, em cuidar de todo o processo de sacrifício. Mesmo ele sendo rei, com privilégios, Melquisedeque era rei, nós sabemos disso, ele tinha privilégios, ele era participativo, ele era constante na obra. Querido, o fato de Abraão oferecer dízimos a Melquisedeque aqui não foi somente pelos atos de Melquisedeque. Não foi só porque ele era rei, não foi só porque ele era sacerdote, não foi só por isso. Nós devemos ir além, nós devemos lançar aqui uma olhada diferente. Ele enxergou o desenvolvimento de tudo que estava no controle de Melquisedeque. Uma igreja, nós podemos dizer aqui que nós encontramos ali uma igreja organizada, um povo organizado. Melquisedeque foi tanto rei quanto sacerdote. Nós podemos dizer que ele foi sacerdote e rei, que não existia essa função, não existe essa função, mas Melquisedeque foi isso. É uma combinação aqui que era comum nos tempos antigos. Isso era comum nos tempos antigos. Salém aqui, tempos depois, seria chamado de Jerusalém. Era o aperfeiçoamento. Então Melquisedeque tinha uma representação perfeita das coisas, um controle exato. As pessoas me perguntam assim: pastor, como eu faço para que os irmãos participem da minha igreja com dízimos, com ofertas? Porque o dízimo não está na lei, mas na graça nós estamos fora do dízimo. E vem N explicações falando sobre isso. Uns brigam, dizem que é lei, outros brigam, dizem que é. Querido, quando eu olho para Abraão entregando os dízimos a Melquisedeque, eu vejo que Abraão enxergou desenvolvimento, ele enxergou transparência. E nos últimos dias as igrejas têm sido falhas no quesito de transparência. E como isso tem pegado, inúmeros irmãos deixam de dizimar. Mas é ordem, se é ordem, volta a apedrejar então. Essa é a realidade.
vamos deixar de ser hipócritas nesse termo aqui e abrir o verbo e entender que o dízimo na graça é uma liberalidade. Nós temos que ser liberal em todo o tempo, não só no dízimo, como também na oferta. Não adianta nada eu dizimar se fiel ao dízimo, mas não sou ofertante. Então isso precisa ficar claro. Ele enxergou organização. Já o tópico de número 2, do item 1, ele vai falar sobre um sacerdote firmado na justiça. O nome Melquisedeque significa rei de justiça. O nome Salém significa paz. Então, o rei ideal, ele reina em justiça. O que assegura o quê? Paz. Há um texto bom de Isaías, o capítulo 32, o versículo de número 17 e 18, diz assim: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Quem falou isso é o próprio Deus. Essa representação de segurança e paz é exatamente o que Cristo nos trouxe aqui no mundo espiritual e não no mundo carnal. No mundo carnal é totalmente contrário. Você quer uma coisa? Mateus, o capítulo 10, o versículo 35 a 36, olha o contrário do carnal e espiritual. Diz assim: pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre filho e sua mãe, e entre nora e sua sogra. Assim, os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Olha o contraste. Então você precisa entender aqui que quando nós analisamos a proposta humana de Cristo, nós enxergamos que nós temos a capacidade de segui-lo em todos os sentidos para termos paz com Deus. Na proposta humana eu preciso obedecer, eu preciso ser obediente, eu preciso orar, eu preciso buscar, estar constante, porque o reino é tomado pelo esforço, diz a palavra do Senhor. Jesus, ele nos trouxe paz espiritual, porque no sentido carnal a palavra diz que ele veio causar divisão. Aquele que ama mais o Pai não é digno dele, diz a palavra. Nós precisamos entender isso. Já no espiritual, somente Ele é o nosso acesso a Deus, nos fazendo justos e íntegros aqui para toda a eternidade. É isso que é a paz, que nos garante a salvação. Lucas, olha, eu vou dar um texto para você entender isso aqui. O capítulo 1, o versículo 32 e 34 diz assim: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então será um reinado eterno, um reinado de paz, como nós tivemos a presença dele diante de Deus. Tópico de número 3 vai falar sobre um sacerdote com legitimidade divina. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Gênesis é um livro com muitas genealogias, mas não tem nenhuma para Melquisedeque. E isso nos chama muita atenção. O autor não está dizendo aqui que Melquisedeque nasceu sem pai e sem mãe, de maneira nenhuma. O que seria aqui um absurdo se ele provasse, se ele tentasse provar isso. De maneira nenhuma. Apenas que não existe nenhum registro de seu nascimento nas genealogias de Gênesis. É isso que ele está falando. Essa descrição de Melquisedeque prefigura o sacerdócio eterno de Jesus. Ele não precisa de pai, ele não precisa de mãe, porque ele veio do próprio Deus. Ele não foi gerado aqui. Ele é o próprio Deus. Foi gerado no sentido humano, no sentido espiritual não. Ele é o próprio Deus. E tal como ele aqui, Jesus é tanto sacerdote como rei. Ele tem essas duas representações, pertencendo a um sacerdote de justiça, independente aqui de quem? Do sacerdote de Arão. Olha que interessante. Alguns comentaristas aqui referem-se à passagem com a suposição de que Melquisedeque seria uma manifestação pré-encarnada de Jesus. Isso é improvável, isso é impossível, pois, como o autor afirma aqui claramente, ele é semelhante ao Filho de Deus, não é o mesmo que Deus, não é o mesmo que Jesus, ok? O tópico de número 2, dando continuidade aqui, vai falar sobre quanto ao aspecto de sua natureza. Há um termo muito interessante chamado teleiosis, ou teleosis. Teleosis significa alvo a ser atingido.
perfeito, agradável. Isso, perfeito. Esse termo nos mostra que todo sacrifício oferecido no Antigo Testamento não foram suficientes. Por quê? Justamente pelo fato de não serem perfeitos. Logo, o sacrifício de Cristo aqui, ele foi perfeito, ele foi agradável, porque ele é a personificação de Deus entre os homens. Ou seja, ele é perfeito, ok? Ele permanece perfeito. O sacerdócio de Cristo foi profetizado no versículo 11, no versículo 11, no versículo 14, nós vimos isso. Seu sacerdócio, ele era baseado aqui na virtude da vida incorruptível. Ele foi anunciado porque ele era incorruptível. Ele não foi dotado de pecado, ele não foi afetado pelo pecado. Tópico de número 2, fala um sacerdote imutável. Olha que interessante. Mudança significa remoção. Hebreus 12, versículo 27 fala sobre isso. Se o sacerdote de Melquisedeque removeu o sacerdócio levítico, pense comigo, se ele removeu o sacerdócio levítico, então a lei de Moisés, ela foi também removida. Isso é claro, isso fica claro nesse tópico. Em suma, o crente, ele não está sob a lei, mas sim sob a justiça de Cristo. As pessoas têm uma grande dificuldade de entender isso. Romanos 6, o versículo 14, Romanos 6, versículo 14, diz assim, olha que interessante, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Qualquer sistema religioso que tente permanecer sob a lei, não pode ter Cristo aqui como figura, não pode ter Cristo como centro, porque Cristo foi o único que cumpriu plenamente a lei e pode justificar-nos diante da lei. Então, se alguém tem a lei por base, Cristo, ele não permanece, porque ele nos trouxe a graça, é o favor imerecido. Isso deve ficar claro. O tópico de número 3 vai falar assim, um sacerdote eterno. Para ser sacerdote eterno, e isso aqui é interessante, são necessários alguns requisitos. Primeiro, ele tem que ser eterno. Segundo, ele tem que ser sem pecado. Terceiro, ele tem que oferecer um sacrifício perfeito. Já foi falado aqui. Querido, somente Jesus teve e tem tais qualidades para um sacerdócio eterno. Somente ele, quando você analisa toda a Bíblia, somente ele. Não existe nenhum sacerdote que venceu a morte. Não existe nenhum sacerdote que venceu o pecado e chegou diante do Pai com um sacrifício perfeito. Então, somente Jesus foi sem pecado. Somente Jesus foi eterno porque ele venceu a morte. E somente Jesus foi o sacrifício. Ele não só ofereceu o sacrifício, como ele foi o sacrifício. E isso deve ser falado nesse tópico de número 3. Vou dar continuidade aqui no tópico de número 3, já partindo para os finais aqui da nossa revista. Nós vamos falar sobre quanto ao aspecto de seus atributos. Aí o subtópico fazendo um sacerdócio santo. Quando nós falamos sobre aspectos, nós precisamos entender que alguns deles eram cobrados dos sacerdotes, como não ter defeito físico, era um dos aspectos, e outras contaminações eles não poderiam se misturar. Levíticos 21 fala sobre isso. Ter linhagem aqui da tribo de Levi também era um outro aspecto. Ele tinha que ter a linhagem sacerdotal, ele tinha que conhecer bem as leis e os cerimoniais, isso é uma obrigação, e ele deve ter uma vida santa, que era um chamado aqui do próprio Adonai. Deus chamava, o separava. Então, a partir daquele momento, ele tinha uma vida santa. Ele buscava a santidade. A atualidade deve ser vivido isso também. Nós estamos à frente da sala, nós devemos buscar a santidade. Nós devemos buscar o que nós chamamos de autocontrole. Porque tem pessoas que não têm autocontrole. Está hoje na igreja, amanhã está bebendo, amanhã está prostituindo, depois está fornicando. Querido, isso deve ser
separado, deve ser lançado fora. Nós somos separados, nós temos limites, isso deve ficar claro. A santidade aqui era e é um atributo inerente à vida de Cristo e de quem quer ter um encontro, quem teve um encontro com Cristo, quem teve um encontro com Deus. A imperfeição do sacerdote no Antigo Testamento era o mesmo presente em nossos corpos e também presente no corpo de Cristo. Isso deve ficar claro. Cristo estava num corpo de pecado. É interessante que não pode ser tirado aqui de nós e não vai poder ser tirado de nós esse corpo de pecado, esse corpo pecaminoso, até a volta de Cristo. Querido, que pecado é esse que está no nosso corpo, que não pode ser tirado, que está impregnado em nosso corpo humano? O pecado de Adão. Isso é interessante. Nós temos a carne que milita contra o Espírito o tempo todo por causa da queda de Adão. E isso deve ficar claro. Eu não sou o bom, eu não sou o melhor. Eu estou num corpo de pecado, mas eu venço o pecado todos os dias. Dia após dia eu tenho vitória. Ok? O tópico de número 2, ele vai falar sobre um sacerdócio inculpável. Eu falo isso porque as pessoas acham que são santas e saem julgando todo mundo. Cuidado com isso. Muito cuidado, porque você também está num corpo de pecado. A Bíblia diz que aquele que está de pé, olha para que não caia. E isso deve ficar claro nesse tópico número 2. No tópico número 1. No tópico número 2, então vai falar sobre um sacerdote inculpável. A pergunta a ser feita é: Jesus realmente não pecou? Porque às vezes nós temos vergonha de pensar nisso. Nós temos vergonha de perguntar isso na nossa sala de aula. E é simples. A pergunta é: você acredita que Jesus não pecou? Você vai ouvir seus alunos. Você vai ter um bate-papo, um brainstorm, um toró de palpite, como nós falamos no meio secular. O que é isso? Você vai ouvir se realmente o seu aluno tem um pensamento acerca do que ele pensa acerca da santidade de Cristo. Jesus realmente não pecou? Claro que não. Nós sabemos que Jesus não pecou. Por quê? Porque se ele tivesse pecado, Deus não aceitaria um sacrifício de um sacerdote eterno se ele não fosse sem defeito, se ele não fosse sem mácula, tanto aqui nos aspectos físicos quanto no aspecto espiritual. Então Jesus não tinha defeito no corpo e também no espiritual também não tinha. Estava no corpo de pecado, mas não pecou. Isso é interessante. E em todo tempo ele estava numa busca constante para que esse corpo não vencesse o seu espírito. A natureza estável, ela permanente, isso aqui é interessante. A natureza estável, ela permanente e eterna do sacerdote de Jesus, estabelecida por juramento de quem? Do próprio Deus. Ela contrasta com a natureza frágil aqui e temporal do sacerdócio levítico. Enquanto Jesus era eterno, o sacerdote levítico era passageiro. Então essa natureza vai contrastar. Ela é permanente e eterna de Cristo. Já o sacerdote era permanente por quê nesse sentido de Cristo? Porque aqui na terra ele estava num corpo que permanecia humano, só que ele era eterno. Ele iria estar além. É isso interessante. Ao usar a palavra aqui, akakos, significa inocente, sem maldade, nós vimos o quanto Jesus permaneceu aqui em um estado de inocência quanto ao pecado, mas não quanto ao sistema que o cercava de pecado. Ele sabia quem estava em todo o tempo prefigurando o pecado, quem estava em todo o tempo pecando, quem estava em todo o tempo condenando, trazendo aqui a condenação aos seus irmãos, aos pobres. Então o sistema em si, ele conhecia o sistema que o cercava. E isso deve ficar claro. Ele não pecou, só que ele sabia que as criaturas estavam dominadas pelo pecado. E isso é interessante, que ele veio para libertar-nos do pecado. Porque nós somos e permaneceremos pecadores até a volta de Cristo. Isso prefigura o nosso sacerdote aqui, terreno passageiro, e o dele eterno. Porque ele olhava para as criaturas como filho e queria libertá-las da garra do inimigo. É o mesmo ofício do sacerdote hoje. Tem que olhar para a criatura e enxergar ali um olhar de compaixão, de libertação. Ok? Isso deve ficar claro nesse tópico.
dando continuidade aqui à nossa revista, já partindo para o final, tópico de número 3, fala sobre um sacerdote imaculado. Há um termo muito usado na Bíblia, e vai ser usado principalmente aqui em Hebreus, capítulo 7, 25, é o termo chamado amiantos. O que é amiantos? Sem mácula, sem mancha. É usado aqui no versículo 26 de Hebreus 7. Então 25 e 26 nos mostra que além de inocente, ele não tinha mancha, ele era puro, tanto para o ritual como no sentido ético. Jesus era ético. Então, a falta de ética nos últimos tempos tem levado muitas pessoas a pecarem. A falta de ética no pastorado, a falta de ética no presbitério, no evangelismo, na igreja, nos mostra o quanto as pessoas têm pecado por falta de raciocínio, por falta de compromisso com a obra. Jesus em todo o tempo foi ético. Então, a palavra perfeitamente, usada em Hebreus 7, 25, também 26, tá aqui, quer ver? Ó? Diz assim, Hebreus 7, 25, 26. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 26, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Ele está se referindo aqui nesse versículo à glorificação, à nossa salvação completa, integral. É isso que ele está falando. Quando ele diz que se chegam, o verbo grego para chegar está no presente, o que indica que Jesus continua a salvar aqueles que se chegam a Ele, aqueles que vão até Ele. Em outras palavras, nossa justificação é um acontecimento que definitivo, consumado aonde? Consumado na cruz. Mas a santificação aqui, ela é um processo contínuo, dia após dia. Como Cristo tem um sacerdócio eterno, ele pode salvar perfeitamente. Aqui entra a palavra grega pantelis, que significa completamente ou inteiramente, e como continua salvando. Ele permanece salvando aqueles que se chegam, aqueles que se aproximam, aqueles que o abraçam como Salvador. Eu espero que essa aula te oriente, te traga muita paz. Por que te traga muita paz? Porque vai mostrar o quanto Cristo é superior a todo o sistema, a todo o cerimonial. Que Deus nos abençoe, nos dê uma aula cheia de paz, cheia de graça. E eu te espero na próxima pré-aula. Espero que Deus abra sua mente e te dê muita consciência dessa carta aos Hebreus, do livro dos Hebreus, e o quanto nós precisamos estudar, o quanto nós precisamos envolver a nossa sala para entender um pouquinho mais sobre Jesus. E o Shalom e até a próxima pré-aula.